Bom dia, Lúcia Solange, Elaine, Sérgio Robson, bom dia, Rita de Cássia, bom dia, queridos irmãos e irmãs que aqui se achegam. Rita de Cássia coloca que é a voz da liderança sobre ela mesma, é a voz que constrói o templo dentro dela, dentro de mim. Isso aí, Rita de Cássia. Acabamos de sair da aliança ativa, ativamos nossa identidade e 5 dias de pausa incríveis, assim, para mim foi necessário e foi ótimo esse tempo de pausa. Mas a gente perde o ritmo, né? É muito interessante observar isso, né? Perde a mão, perde o ritmo, perde o sistema, né? Você tem que retomar esse lugar. Retoma-se rápido, mas precisa retomar esse lugar, né? Fica frouxo a história. Cabos desconectados. Por exemplo, agora a vela apagou aqui. Vamos acender a outra. Então, a gente vai entrando no esquema de novo da conexão. Olha o tamanho da vela. Uma vela nova. A bonitinha aqui já não está mais funcionando. Então, caiu conexão, bateria faltou, aí me ligaram no meio, caiu de novo, aí reconectou, umas 5, 6, nunca tinha acontecido isso, de reconectar, cair e reconectar tantas vezes. Mas assim tá tudo certo, não é? O importante é que a gente mantém, isso também trabalha o nosso foco, mantendo a concentração e o foco onde tem que estar. Elaine coloca aqui a voz da concretização. Isso aí. Muito bem, queridos. Vamos à Aliança 559. Olhar a data de hoje. Sábado foi meu aniversário. Recebi tantas mensagens lindas de alguns de vocês, de outras pessoas, familiares. Tive a oportunidade de almoçar com a minha madrinha, que é uma mãe para mim, cuidou de mim. Cuida até hoje, né? Mães cuidam, né? Então, o tempo todo cuidando. E almocei com ela. Depois estive jantando com as minhas filhotas. Foi uma noite mega agradável, foi muito legal. Então, tive um final de semana mágico. Ontem tive com uma prima que eu não via há muito tempo, que o ano passado acabou perdendo um filho para a Covid, com 30 e poucos anos, 32 anos, se eu não me engano, o Renan. Que ele esteja imensamente feliz aonde quer que ele esteja. Pude abraçar a Yumara, minha querida prima, um beijo para ela aqui. Passei o dia lá em Mogi das Cruzes. Fazia tempo que eu queria ir lá e ontem foi aniversário dela. Ela me convidou à noite, tinha outra programação para o domingo. Refiz tudo. Falei, vou para Mogi. Vou dar um abraço na minha prima, almoçar com ela lá. E foi ótimo, foi ótimo. Então, tive dias incríveis aí, 5 dias de pausa, como disse, necessário, né, e foram legais. Agora, é importante dizer que esses momentos de pausa, não necessariamente, às vezes pode ter uma outra pegada, né? Mas normalmente a pausa, ela é uma pausa para o vazio. Ela é uma pausa para pausar mesmo as coisas.
para que não tenha atividade, para que você fique, dê um restart nas coisas. E foi interessante porque se você verdadeiramente faz isso, faz essa pausa, como ela tem que ser feita, ficando você com você mesmo, o mínimo possível com o exterior e com as pessoas. E aí, se você está casado, casada, ou com pessoas na sua casa, que não é o meu caso, né? Eu moro sozinho, então isso facilita. Você vai ter que encontrar um esquema para se isolar mesmo. Talvez sair da casa, ir para um outro lugar. Ou pedir que as pessoas respeitem isso, mas enfim, aí é uma outra questão. O fato é que se você faz isso mesmo, é esse lugar que eu quero trazer como reflexão, você vai acessar os seus demônios. Você vai acessar suas sombras. Elas vão ficar muito latentes. E é muito interessante isso. Foi muito interessante ter vivido isso. Porque quando a gente está num esquema da sua produção, como aqui, acordo 4h30, vou fazer as minhas conexões, banho, não sei o que, papá, programa começa a tal hora, o outro, não sei o que, tá. Você está numa pegada de você olhar e você não tem realmente um momento de silêncio, de quietude e de perceber para o que é que está vibrando à volta, entende? O que é que está perturbando? O que tem aí nesse lugar, entende mesmo? Você para, olha e fala, o que é que tem aí nesse lugar? Uau! E você acessa luz e sombra, não só os demônios, né? Os anjos também, né? E recados vêm, chegam até você. Você verdadeiramente, se fizer isso, essa quietude, que é o deserto fértil, né? Você ir para um lugar onde há uma quietude, onde não há nada. Imagina você caminhando. Esse é o caminho caminho de Compostela, né? Que é o lugar em as pessoas acham que vão fazer turismo lá, né? E não tem nada, né? Caminho de terra, pedra de um lado, pedra do outro, algumas florzinhas, né? E você caminhando, né? Em Compostela. Então esse é o lugar. Imagina você andando num lugar que é um nada. É você com você, entende? A história. Então é bem interessante, assim, de tempo em tempo acessar esse lugar, fazer e acessar esse lugar. Foi ótimo, sim, ter observado uma série de coisas e isso no meio do meu aniversário também, então foi muito legal. Queridos, retomando, né, com vigor e com frescor, né, coisas novas aí, sempre virão, mas Mebarrel aqui, meu anjo guardião, estava paradinho aqui. Saudações a Hariel, que foi o anjo guardião do dia de ontem. E falaremos de Recamiará. Brasília é a voz da alegria, do amor e do entendimento. Muito bem. Então, falaremos de Recamiará. Vamos tirar esse looping daqui. Muito bom. Deixar rolar uma música aqui. E do dia 4/4 de 2022. 2022, vamos corrigir aqui. Tem uma falhinha de data aqui, que é importante. Não é 22, é 2022. Vamos dar essa corrigidinha aqui. Vamos falar dessa data para entender a frequência. Pronto. Corrigido.
Queridos, importante compreender o que está por trás, o sutil, a sutileza das coisas. Observar os códigos que tem mesmo por trás daquilo que a gente não enxerga. A gente se perde muito nesse visível e não vê o que está por trás, né, desse lugar. Quais são os códigos que dá para você extrair desse lugar. E todo dia tem essa situação, esse lugar de você poder enxergar novas chaves, novos códigos nas coisas. Então, olhar para a data do dia, para o anjo, olhar para essas informações, que são informações que normalmente o ser humano não olha, ele possibilita a gente de entender aquilo que rege as coisas. Isso é o mais importante, aquilo que rege as coisas, que é o sutil. É a sutileza que está regendo as coisas. As pessoas precisam entender esse lugar, compreender esse lugar, que é o sutil que rege. Então, olhar a numerologia, olhar a astrologia, olhar os caminhos, os 22 caminhos sagrados, de uma forma responsável e muito mais ampla do que simplesmente números, que você vai adivinhar isso ou aquilo. Isso é bobagem, não tem nada a ver. Isso é bobagem, isso é infantil, né? Isso é pueril infantil. Negar também é isso, né? Então, olhemos hoje essa data sagrada, 4/4/2022. Eu deixo aqui também minhas bênçãos e graças a Renata Lolli, que faz aniversário hoje. Um beijo carinhoso a Renata, foi minha companheira durante 7 anos. Nós vivemos coisas incríveis. E hoje é aniversário dessa figuraça. Renata é uma figura. Então, um beijo carinhoso para ela. Que ela tenha um dia mega especial no dia de hoje. Então, 4/4 de 2022, né? Nós olharmos esse 4 em duplicidade. Quarto caminho é o caminho da fixação, da concretização, no sentido da fixação. Ele está ligado ao fogo, né? Então, a gente fala sobre marcas sagradas. Marcas sagradas nesse sentido. Marcas sagradas no sentido desse efeito no fogo, em uma argila, por exemplo. No que vai para o forno, um bolo, foi para o forno, ele vai se concretizar ali, materializar na história. É nesse sentido, né? O quarto caminho, quando você pensa no quarto caminho, pense em Uriel, Micael, Gabriel e Rafael, por exemplo, em terra, fogo, água e ar, norte, sul, leste, oeste. É esse quaternário que em si ele completa e deixa uma marca, um ciclo dos pontos geodésicos vão deixar uma marca, um ciclo de primavera, verão, outono, inverno vai deixar marca nesse lugar, alguma marca. Então, o quarto caminho é esse caminho, o caminho de marcas que deveriam ser sagradas, né? Está falando a respeito disso. Então, primeiro nós estamos falando de um mês todo trabalhando essas marcas sagradas, né? O mês todo vai estar conectado a esse lugar de marcas sagradas. Mas hoje, o dia especial, sementes que a gente planta,
Não é agora que vai acontecer, ele vai florescer depois. Eu sempre digo isso, olhar as energias, olhar como elas estão rodando. Primeiro é se conectar com a energia do mundo do alto. É você conectar essa energia com as forças do universo. É você deixar de ficar olhando para, entre aspas, essas bobagens que acontecem à nossa volta, de política, de, entre aspas, porque faz parte do cotidiano, né? E olhar para o que tem que olhar, se conectar e se alinhar com aquilo que precisa estar alinhado e conectado, né? Plantar essas sementes para que possam florescer na frente, né? Então, 4 e 4 vai levar a gente a um 8, que é o quê? O caminho da justiça. Fala sobre o caminho da justiça para nós, tá? 8. Aquilo que é justo, preciso, adequado. Então, nós estamos falando, poderia ir para esse caminho, eu tenho ressaltado muito isso, com 3 e 5, com 2 e 6. Não, é um 4 e 4, é uma duplicidade desse quaternário. Nesse sentido, a gente olha norte, sul, leste, oeste, vai olhar o quê? Sudeste, noroeste, sudeste, noroeste, centro-leste, não sei, não lembro como é que é o nome, mas os outros pontos, né? Noroeste, norte, nordeste, noroeste, isso, sudeste e sudoeste, pronto. Organizei na minha cabeça aqui. Então, nós vamos olhar essa cruz que está assim, ó, e que é uma soma e uma multiplicação. Nós vamos olhar os 8 pontos, os 4 pontos cardeais e subcardeais. Quando a gente olha um 8. Nós também vamos levar onde? Para os 8 trigramas do I Ching. De 1, que é o Tao, se forma o Yin e o Yang. Positivo e negativo, masculino e feminino, que é o 2. Que é o traço, falando do I Ching, que é o traço inteiro e um traço seccionado, que é esse receptivo, é o Espírito Santo. É o receptivo, é aquele que recebe, é o feminino, né? É o traço seccionado, um traço inteiro e um traço seccionado. E a junção desses traços vão dar os trigramas, os 8 trigramas. Por exemplo, a rosa dos ventos, tá ligado também. Tem vários símbolos. O baguá também, né? Vai estar conectado a esse 8. Todo esse lugar do justo, do preciso, 8 pontos cardeais precisos. E assim, 8 pessoas assistindo, né? E assim a gente vai conectando as coisas, vamos conectando. Agora, é uma data mágica e a gente está vivendo isso. Semana passada falei sobre isso. Esse 8 vai somar com o 6 de 222, 2022, que é a sagrada energia feminina conectada à constelação de cisnes, né? Do Espírito Santo de uma forma mais elevada. Estou falando dos 6 pessoas assistindo. Então, 8 e 6 vai levar a gente ao quê? A um 14. Falamos sobre isso. Quem que é o 14? É a sagrada energia da temperança. Caminho da temperança. Será que nós estamos precisando de temperança, né, na humanidade? Temperança. 14º caminho da temperança. Olha que data suave, precisa, incrível, né, do dia de hoje. Então, marcas sagradas que nos levam à justiça, que estão e de uma forma precisa, porque você não tem outro caminho. Você não tem um outro caminho, entende? Ali. É um 8 justo, seco, preciso, né? Somado a esse 6, que vai levar um 14, que é a temperança. Na redução vai levar um 5, que é o caminho da quinta essência ou do ritmo. Ritmo de quem? Da circulação da quinta essência. Circulação da energia
energia vital, né, da quinta essência, o ritmo, trazer esse ritmo, ritualística, é o que a gente faz aqui o tempo todo. Olha que frequência incrível. Vamos ver o que tem a ver isso com Hakamiahá, 16ª frequência do Deus vivo. Vamos botar aqui, Hakamiahá. Deus Criador do Universo. Deus Criador do Universo. Muito bom. Retomando nossos trabalhos, né, queridos? Estavam com saudades? Conte aí para mim. Como é que foram esses dias para vocês? Também de pausa. É? Espero que vocês tenham feito suas conexões, hein? Eu não deixei de fazer as minhas. Sagrada Frequência está sobre os auspícios de rei, que é exatamente o quinto caminho que nós estamos falando. De Kuf, que é o 19º caminho. Olha que frequência incrível. E de Man, que é o 13º caminho. Décimo terceiro caminho. Então nós estamos falando de um ritmo da transmutação para uma grande transformação. O quinto caminho é o ritmo, nós falamos ali. 19º é a transmutação de ouro físico a ouro filosófico e ouro filosófico a ouro físico. Trazer essa transmutação da energia solar que doura tudo e transforma tudo. A transmutação nesse lugar. Você transmutar a energia material para espiritual e espiritual em material, com conceito filosófico e espiritual, para uma grande transformação. Esse é o lugar. Então, é muito interessante, né, no dia de hoje, você fazer isso por onde? Para a energia da justiça e da temperança com ritmo. É isso que nós estamos falando. Vamos escanear com os olhos? Como é que foram esses 5 dias de pausa? Alô, terra chamando, queridos. Vamos teclar aí um pouquinho? Que tal? Vamos escanear aqui com os olhos. Escaneie com os olhos físicos. Essa sagrada frequência, deixa que penetre nos seus olhos. Respira fundo. Isso. Sua alma recorda quando olha para ele. Vamos ver aqui quais são os atributos de Hakamiahá, que rege dia 21 de janeiro, dia de hoje, dia 16 de junho, 28 de agosto e 9 de novembro. 9 de novembro, 9 do 9. 9 de novembro, né? Você vê, novembro é mês 11, tem um código aí, tá? Qualquer dia a gente fala sobre isso. Por que é mês 11 e começa com 9, novembro, outubro? A gente fala sobre isso um outro dia. Hakamiahá nos concede a vitória sobre os nossos inimigos. Quem que é o maior inimigo? Nós mesmos. E o lugar ou função de acordo com os nossos méritos. A pessoa que nasce sob a sua influência possui caráter franco, bravo e leal. É sempre fiel à sua palavra. Tem muita característica da dona Renata. Senti saudade da conexão grupal, mas fiz minhas conexões. Muito bem, Rita de Cássia. Gratidão, viu, minha irmã, de ter respondido aí. Como é que foram os seus dias? E ele nos convoca a
lermos o Salmo 87. Que bênção, nós não precisamos nem sair de casa, hein? Para fazer essas conexões. Aqui é o verdadeiro templo. Dentro de nós, em todo lugar. Vamos ver o que o Salmo 87 nos traz. Nessas conexões que nós estamos fazendo. O Senhor edificou sua cidade sobre o Monte Santo. Ele ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Abre aspas. Entre os que me reconhecem, incluirei Raabe e a Babilônia, além da Filístia e de Tiro, e também da Etiópia, como se tivessem nascido em Sião. De fato, acerca de Sião se dirá, todos esses nasceram em Sião e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor escreverá no registro dos povos, este nasceu ali. Com danças e cânticos dirão, em Sião estão as nossas origens. Deixa eu ver aqui. Uma coisa. Olha que interessante. Nunca tinha visto isso. Esse T mudo no começo da palavra tem muito a ver com a geometria sagrada. TZ. Né? TZ é o 18º caminho. Né? Ele está conectado ao 18º caminho, o TZ. Uau! Essa é uma pergunta interessante para eu avançar nela, viu? Esse TZ, ele é o 18º caminho, que é o caminho dos inimigos ocultos, transformar eles em amigos visíveis, né? Esse 18º caminho. E Sião, de português, em hebraico é Tzion, né? E tem um Ion, né? Que se você inverter aí, vai para um outro lugar. Zion, em português, Sião, que é o que a gente viu aqui. Originalmente era especificamente a fortaleza Jebusita, próxima à atual Jerusalém, que foi conquistada por Davi. A fortaleza original ficava na colina, a sudeste de Jerusalém, chamada de Monte Sion. Olha que legal. Que interessante isso. Então, esse tz, né, no começo da frase, ele é um sufixo de limpeza, tá? Dentro da geometria sagrada. Sion, ou Zion, ainda, pronuncia, significa terra prometida. O nome bíblico simboliza a terra prometida. Transmite ao seu descendente o sentido de confiança e segurança. Pela promessa do Senhor, né? Pela promessa do Senhor. Os filhos de Sião, ou a filha de Sião. Deste modo, Maria é virgem, filha de Sião, que personifica a imagem do povo de Deus na relação com Deus. Que interessante. Muito legal. Ok. Muito bom. Curtiram? Eu curti. Faça a invocação comigo aqui. Vamos fazer a invocação de Recaminhará. Essa sagrada frequência, 16ª e última frequência do segundo coro
coro dos querubins. Hoje nós estamos na última frequência do coro dos querubins. Você quer ter 12 em 12, quarta turma, temos hoje mentoria, né? Mentoria, vamos abrir na subida aí dos pilares sagrados, vamos abrir o 7º pilar, vamos falar sobre a sutilização do amor no dia de hoje. Sutilização do amor, é isso que nós vamos falar. 7º pilar. Muito bom, queridos. Já foi anunciado aos 4 ventos para todos, né? Da quarta turma, que tem hoje a mentoria. E amanhã, T5, turma 5, a gente abre o 3º pilar, descendo a Sagrada Árvore da Vida. 3º pilar, é isso. Turma 4 hoje, turma 5 amanhã, mentoria. E temos o Plan 4.1 também hoje, um pouquinho mais cedo. Vamos fazer mais cedo o Plan. Que é o planejamento da semana, do mês. Estamos abrindo um novo mês. Já estamos no 4º mês, hein? Planejamos janeiro, fevereiro e março. Vocês escreveram a respeito desses 3 meses. Isso é demais, cara, porque vai chegar no final do ano. Quando eu perguntar para vocês no dia 21 de dezembro, o que é que vocês fizeram em janeiro? Vocês vão saber, está escrito. Vocês registraram tudo que vocês fizeram em janeiro. E no dia 22 de dezembro, eu vou falar, e aí, o que vocês fizeram em fevereiro? Está registrado. No dia 23, eu vou falar assim, em março, o que vocês fizeram? Está registrado. Vocês vão saber. Não vão ficar com essa sensação como em dezembro do ano passado, que eu fiz essa mesma pergunta e vocês não sabiam o que vocês tinham feito em janeiro, nem em fevereiro, nem em março. Agora vocês sabem o que vocês fizeram. E aquele que sabe o que fez, sabe onde está. Por quê? Porque sabe de onde veio. Não tem desculpa, eu vim dali. Eu fiz ou deixei de fazer, ou fiz de uma forma equivocada aquilo. E cheguei neste lugar aqui, pelas minhas pernas, pela minha responsabilidade. Eu olho, consigo olhar, medir, mensurar o que de acho que eu fiz da minha vida, para saber para onde a gente vai. Então, aquilo que eu falei em dezembro de 2021, para os Plan 24, né? O evento que nós fizemos de 21 de dezembro a 12 de janeiro, 24 mentorias eu dei. 24 mentorias de um resgate do ano e um planejamento de 2022. O que eu falei lá? A sensação que todos, na maioria, todos, quase todos, 95%, tinha eu não sei de onde eu vim, eu não sei como é que foi meu ano, porque eu não registrei. E eu disse o que para vocês? Está começando uma revolução na vida de vocês, porque em dezembro de 22 eu vou fazer essa mesma pergunta e vocês saberão o que vocês fizeram. E aí vocês terão condições de planejar 2023 de uma forma precisa, porque vocês sabem o que fizeram em 2022. Olha que maravilha isso. Imagina isso 10 anos fazendo isso. Eu faço há 12, né? Isso muda completamente o rumo da história. Então, hoje nós temos Plan 4.1, que é essa turma de mentorias, essas 24 mentorias, nasceu uma turma que planeja e replaneja toda semana. Toda semana a gente olha o que foi a semana passada, o que vai ser essa semana, o que foi o mês de março, é isso que nós faremos hoje, e o que será o mês de abril. Né? Nós vamos olhar para isso hoje. Turma querida do Plan 4.1. Muito bom. Então, temos trabalhos aí para fazer hoje, bastante trabalho. Façamos a invocação de Rekamiahá aqui juntos. Façam em voz alta comigo, nesse coro. Rekamiahá, se tu me designastes para a construção de um novo mundo, dai-me coragem, muita coragem. Segue meus passos. Não me deixe enganar ao compreender os teus desígnios. Mantém-me, Senhor, orientado pelas forças divinas, quando o meu coração puder fraquejar. Revela meus erros e, agarrando-me à tua mão,
tornarei o mundo mais sensível aos teus propósitos. Saudações na luz, a Rekameahá, aos querubins, a sagrada esfera de Roquimá. Saudações na luz, a Raziel. Jeová Raziel, Jeová Raziel, Jeová Raziel. Saudações na luz a essas sagradas 8 frequências conectadas ao segundo coro, ao coro de Roquimá. Saudações na luz a Raziel. Saudações na luz a Ladiahá, Loviahá, Ahahaiahá, a Iezalel. Saudações na luz a Mebarrel, Mebarrel, Mebarrel. Saudações na luz a Hariel e a Rekameahá. Saudações na luz a essas 8 sagradas frequências regidas por Raziel, o arcanjo que se compadeceu e migrou para a restituição da Santa Magma Cabalar e os 4 instrumentos sagrados. Muito bom, queridos. Uau! Quanta conexão hoje, hein? Vocês têm perguntas? Tem perguntas? Se tem perguntas, coloquem suas perguntas aí. Que bonita essa música. Save the money, save the money, Já coloquei na minha playlist aqui, querida. Daniel, Elohim, Ariel. É a sagrada frequência das chaves enoquianas mais profundas. O leão glorioso de Deus, que é Ariel, que abre os 7 selos do julgamento divino de Daniel, meu Deus Eloá, ou Elohim. Isso que significa Daniel, Elohai, Ariel. Todo El no final é uma elevação, né? Significa elevação. Então, olha que interessante aqui, ó. O leão é a voz da libertação que abre nossos selos, os pontos energéticos, né? Adormecidos, para a revelação das sefirotes superiores e para o trabalho missiânico sempre presente no reino do homem. Trabalho missiânico sempre presente no reino do homem. O que é o missianismo? A missão, fora doutrina, religião, ordem iniciática, respeitando, né, todos eles, mas missiânico significa missão. Significa que na verdade nós não deveríamos ou não devemos, né, nos desviar nem um segundo do propósito de nossa missão em todos os dias, cada dia. Tem que estar focado cada vez mais na sua missão, propósito de vida. Isso está diretamente ligado aos templos. Primeiro e segundo templo. De você entender que seu corpo precisa estar pulsando na direção da sua missão. Sua casa tem que estar pulsando na direção da sua missão. O tempo todo. Cada vez mais. Sem desvio. Este é o novo processo, o processo da nova evolução espiritual em combinação aos poderes de Daniel, que opera
por meio de bênçãos do julgamento divino para administrar um verdadeiro equilíbrio da ordem espiritual sobre as antigas ilusões do julgamento mundano. A voz do leão trabalha como um som purificador para as vibrações de limitação e transpõe o dia do julgamento para um dia de graduação, o Yom-Or. Yom-Or, para todos os que buscam aperfeiçoar os seus veículos. Que buscam aperfeiçoar os seus veículos. Pode continuar com eles sem aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento é isso. Sem aperfeiçoar. Que lindo isso daqui. Eu vou ler para vocês, tá? Essa parte normalmente eu pulo, porque ela é muito complexa, etc. Enfim, vou ler para vocês essa parte. Que todos aqueles que tocamos visualizem a abertura dos 7 selos, 7 pontos, em seus corpos vindo de 4 dimensões biosféricas de cor. Que seus sistemas circulatórios se tornem pequenas trombetas e, ao cantarem para Deus, sintam as vibrações do Ari Shemot, a linguagem de luz do leão sagrado Ari, com que Micael, Gabriel, Rafael anunciam as vibrações do ofício messiânico superior. Uau, isso é muito forte. Invoquem comigo aqui, faça a invocação do portal de ascensão. Ó divino Elohai Ariel, abençoado seja tu, Senhor, que como leão e juiz quebra o poder dos teus inimigos, protege os portais de ascensão e ativa os que não são devotados, mas têm a força para trabalhar no meio da luz vivente. Saudações na luz, em nome daquele que foi, que é e que sempre será, o Senhor Yod He Vav He. Uau, que forte, muito forte. E ó, terminou a música junto. Yom-Or. Muito bem, queridos. E aí? Como se sentem? Hoje deu uma sambada aqui, tudo no horário, né? Porque é isso, entrando no ritmo da história. Perguntas que não querem calar? Conta aí para mim. Como vocês se sentem? Então, o caminho da justiça, da harmonia, da temperança, conectado com a missão, né? É isso que ele está trazendo para nós aqui no dia de hoje. Que a gente seja justo com a nossa missão, em todos os tempos. Perguntas? Falou em justiça, 8 likes aí, ó. 8 e 6 assistindo, 14. Pegaram o código? Assim é, cara, não tem história. As coisas vão se conectando. Alguém tem uma pergunta que não quer calar? Tchanam, parará, parará, parará. Botem suas perguntas aí.
pergunta? Nenhuma pergunta? Vou pegar um café para mim. Vamos ficar mais 5 minutos aqui, eu fecho a sala. Quero saber se vocês têm alguma pergunta. Falamos da 16ª frequência, falamos do dia 4 do 4. Nenhuma pergunta? Já vai fechando. Nós vamos para a leitura do livro, do nosso novo livro, que eu nem sei o nome. Nosso novo livro. Vamos ver aqui. Psicologia da evolução possível ao homem. É isso? Luzia Solange, você está aí conosco? Qual o nosso livro? Era esse mesmo aqui? Ou mudaram esse livro? Deixa eu ver. Mudaram, hein? Deixa eu ver aqui. Derrubando Golias. Era esse o livro, né? E agora? Temos que decidir o que nós vamos fazer. Mudar o nosso bendito livro. Ah. Bom. Queridos, estou fechando a sala. Que tenhamos um lindo dia consciente da bênção que já é. Desse foco total de cada respiração, cada ato que nós tomarmos, esteja conectado com a nossa missão, tá? Brasília, deveríamos orar a Recameahá para a proteção da nossa nação? Brasília, eu acho que ao Deus vivo, acho que não há uma frequência, eu acho que a cada frequência, a Recameahá, que é hoje, que é essa frequência, são um conjunto de 72 frequências, então, se conectar com essa frequência, então, pedir o quê? Justiça, harmonia para a nossa nação, para nós, para o nosso entorno e para a nossa nação e para o mundo como um todo, entende? Usar a frequência do dia para direcionar não só a você, mas ao seu entorno e as pessoas à sua volta e o Brasil e o mundo como um todo, né? É isso. Exatamente isso, né? Isso é um portal, é um veio, é um canal. Isso é quase isso, né? Estava tentando buscar um exemplo aqui. Eu moro num condomínio com 20 blocos. Estão pintando agora as torres. Esse é o momento da pintura, entende? Se você quer falar sobre rachadura,
mudar a cor e etc., o veio está nesse lugar. Depois que pintar e depois que está resolvido, você não fala mais disso, entende? Não é possível você retomar esse lugar. Perdeu a oportunidade, o veio. Esses são os horários canônicos, para o meio-dia e às 6 horas da tarde. Eu vou retomar isso, eu fiz um ensaio incipiente semana passada, agora eu vou pegar isso firme, tá? Então já estou avisando vocês aqui. No Instagram eu vou fazer essa conexão ao meio-dia, às 6 horas da tarde. Às vezes ou meio-dia ou 6 horas da tarde, um dos dois sempre terão, né? De preferência os dois, mas um com certeza vai ter, mas eu vou buscar fazer os dois. Esse é o lugar, entende? Então, 6 horas da tarde, principalmente, é um horário que muita gente, várias religiões, ordens iniciáticas, etc., se conectam a esse horário. Abre-se um portal, tá todo mundo pintando os prédios, entendeu? É tipo isso. Então, quando a gente fala de Hakamiyaha, que é a frequência do dia de hoje, é esse lugar, tem um veio, né? Corrente australiana do Nemo, que eu falo. Abre-se uma corrente nesse lugar, direcionado a essas energias de Hakamiyaha, a energia de 4/4/2022. Tudo isso que eu venho falando aqui. Essa é a corrente, eu falo dessa corrente. Quando eu falo dessas energias, eu estou falando de como está a corrente do dia de hoje, para que você possa fluir nesse caminho e plantar sementes nessa direção, tá bom? Queridos, estou abrindo a sala aqui para que a gente vá para a leitura do nosso livro da semana, que nem eu ainda entendi muito bem qual é. Nós vamos descobrir na sala para que caminho nós vamos, tá? Vamos ver. Isso tem que ser coordenado com os outros membros da equipe. Então, tá aí aberta a sala, só vocês migrarem. Sala aberta. Sala aberta. Bora lá. Só a gente migrar para lá. Ok, queridos? Então, até a leitura, se você é T4, quarta turma do 12 em 12, a gente se vê hoje à noite. Plan 4.1, turma do Plan 4.1, a gente se vê um pouco antes, tá? Ou se não, amanhã aqui, estamos aqui, tá bom? Beijo. Ou meio-dia, fazendo a conexão com o Mikael, tá? Beijo, valeu.